Fala pessoal, fala meninos! E aí, estão gostando dessas aulas de sequências numéricas? Na aula anterior, nós trabalhamos com progressões geométricas. Isso mesmo. E aí, entenderam tudinho? Estão expert em progressão geométrica? Não diga sim, diga aham. Por quê? Porque na aula de hoje, gente, a gente vai trabalhar mais ainda algumas coisas relacionadas a progressões geométricas. Então, nós vamos dar sequência à nossa sequência de progressão geométrica. E aí a gente vai ver como se comporta uma progressão geométrica no gráfico. Não vou falar não. Vamos lá? Vamos para a nossa aula? Na nossa aula 63.1, na telinha, nós vamos trabalhar com progressão geométrica na parte 2. E na parte 2, como eu falei, nós vamos ver como se comporta uma progressão geométrica. Olha só, gente, interpretação geométrica da PG, é isso mesmo, nós vamos ver como que é, o que é uma interpretação geométrica em progressões geométricas. Beleza? Também nesta aula vamos trabalhar com a soma dos termos de uma progressão geométrica. Assim como na PA, na progressão aritmética, nós temos a soma dos termos. Na PG também a gente vai estudar isso aí, a soma dos termos de uma progressão geométrica. A soma dos termos de uma PG finita e também infinita. Ok? Então, gente, ó, tudo isso bem legal na nossa aula, bem tranquilo. Calma. E a gente vai ver que a gente vai dar sequência a uma sequência que a gente já está estudando, então não vai ser difícil, é só você ficar antenado aí e você não vai ter nenhuma dificuldade na aula de hoje. Então, bora para a telinha? Bora lá, então? Então, começando a aula de hoje, interpretação geométrica da PG. Aí você fica pensando, é o quê? Interpretar uma PG? Como assim? Gente, não precisa fazer essa carinha aí não, ó. Não precisa fazer essa carinha. Por quê? Porque, gente, interpretar uma PG, nós vamos partir do seguinte. Nós sabemos que o termo geral de uma PG, ela é dada por essa formulazinha aqui. A n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Essa é a nossa fórmula do termo geral. Ah, beleza! E se nós começarmos essa sequência, enumerar os termos por A0. Nós começamos ali, né? E aí a gente temos, se a gente enumerar por A0, nós temos isso aqui, ó. A n igual a A0, a gente vai diminuir um aqui, então fica q elevado a n. Como assim? Não entendi. Sim, a gente vai relacionar. Porque quando a gente tem essa estrutura aqui na fórmula do termo geral, com ela é possível a gente traçar no plano cartesiano o gráfico de uma exponencial. Aplicando PA, PG e exponencial, isso mesmo. Vamos ver. Gente, vou desenhar, porque às vezes a gente fala, você não entende, mas quando a gente vai para a prática, a gente entende tudo bonitinho. Então vamos lá ver o que acontece. Olha só, a gente tem um gráfico aqui e a gente tem uma progressão geométrica. E o termo dessa progressão geométrica, a gente começa aqui, ó, com o nosso A0 igual a 1/4. A0 igual a 1/4, isso mesmo, gente. E a nossa razão vale quanto? Vale 3. O que isso quer dizer? Preste atenção aqui, que no gráfico aqui, 1/4, nós temos bem aqui localizado 1/4, 0 e 1/4. N igual a 0, se N igual a 0, o Y, o nosso AN vale quanto? Vale 1/4, beleza? Olha só como que fica aqui. E aí, se o nosso N é 1, nós vamos ter quem? 3/4. E aí eu vou colocando aqui, ó, N igual a 1 e o nosso AN, representando aqui no eixo vertical, 3/4. 2 a gente liga aqui, 2 a gente tem 9/4 e 3 a gente tem 27/4. Todos os termos representados aqui.
E aí você pode perceber aqui que no gráfico a gente tem uma coisa bem parecida com uma equação exponencial. Isso mesmo, se a gente elencar aqui todos os elementos dessa progressão geométrica no gráfico, olha só, gente, eu vou ligar aqui para vocês, ó. Ligando aqui todas as coordenadas, a gente tem uma equação, o gráfico de uma equação exponencial. É isso mesmo. Olha só, não entendeu? Tem mais exemplo. Tem mais exemplo aqui. Olha só, voltando ao assunto da divulgação das redes sociais. Lembra, gente, no início das aulas que a gente falou sobre isso aqui? Olha, como a gente tem uma notícia que viraliza muito rápido, uma pessoa divulga uma notícia, passa para duas pessoas passa para mais, cada pessoa passando para duas pessoas. Olha como a gente tem representado isso aqui numa tabelinha. Olha, a gente tem uma pessoa e a publicação. Uma pessoa passando para duas pessoas. E cada pessoa, a gente tem aqui a representação de uma divulgação de uma publicação qualquer. A gente sabe que isso viraliza muito, né? Essa parte que, quando a gente fala de publicação de vídeos viral, você pode perceber que isso aumenta progressivamente. Então, uma pessoa passando para duas passando para duas, aí já vai virar 4 aqui. E se cada pessoa dessa coluna aqui passar para mais duas pessoas, a gente vai ter 8 pessoas aqui, olha só. Então, a gente viu nas aulas que isso aqui pode ser representado como uma progressão geométrica de razão 2. Tá, beleza. E se a gente começar pelo zero? Aqui a gente não colocou zero, né? Vamos supor que não tenha publicação nenhuma, então tem zero, né? Isso mesmo. Então, começando de uma pessoa, 0 e 1, então essa pessoa ainda não publicou nada, né? Então, vou colocar aqui ao contrário. Deixa eu ver aqui, tira isso daqui, vou colocar aqui uma pessoa ainda. Então, a pessoa ainda não divulgou a notícia. Então, 0 pessoa. E a publicação? Eu tenho uma publicação para divulgar. Então, tem uma coordenada 0 e 1. Colocando isso no gráfico, gente, olha só como que fica. 0 e 1. Vamos lá colocar essa coordenada que eu coloquei aqui embaixo. 0 e 1. Ok. Beleza, aqui já foi. 1 e 2. 1 no X, 2 no Y. Aqui. 2 e 4. 2, 3, 4. 2 e 4. 1, 2, 3, 4. Aqui. 4 e 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E olha só, é só para você verificar que aqui já dá para gente formar o nosso gráfico. Que o gráfico de uma PG, a representação geométrica, ela é idêntica a uma equação exponencial. É só eu ligar isso aqui, olha só como o gráfico fica. Certinho, certinho? Beleza? Beleza, então, chega aqui comigo, gente. Chega aqui comigo. Nessa questão que eu acabei de falar para vocês, que a gente acabou de ver, isso não acontece somente nas redes sociais. Quando a gente divulga uma notícia, isso viraliza, isso cresce de maneira progressivamente. Pode acontecer também a gente tem exemplos de um vírus também, né? Se um vírus, se uma pessoa infectada com um vírus, ela passa para uma pessoa, a outra pessoa passa. Isso cresce de maneira progressivamente, de uma maneira bem espantosa. E a gente tem exemplos de anos anteriores, como a gente sabe que aconteceu aquela pandemia, né, da Covid-19. Isso cresceu de uma forma muito progressivamente, de maneira assim que a gente poderia classificar esse exemplo muito bem como uma equação exponencial graficamente ou como uma progressão geométrica. Beleza? Beleza?
Entenderam? Então, gente, olha, se não entenderam, a gente preparou aqui agora, porque chegou a hora de a gente fazer uma revisãozinha aqui. Se tudo que a gente estudou até aqui de progressão geométrica ficou bem claro, você vai se dar bem agora. Por quê? Como que a gente revisa o nosso conteúdo? Isso mesmo. Chegou a hora do quiz, galera. Vamos lá, então, na telinha? A primeira questão, ó. Vocês estão preparados? Então, olha, vamos testar os nossos conhecimentos sobre progressão geométrica através do quiz. Então, na telinha, vem aí a nossa pergunta número 1. Na progressão geométrica, a razão é representada por letra A, N, letra B, R, letra C, Q ou letra D, G. Bem tranquila essa questão aqui do nosso quiz. Por quê, gente? Porque ele já deu até a nossa fórmula do termo geral aqui. Então pensa aí, ó, pensando, a razão na progressão geométrica é representado pela letra isso mesmo. Gente, quem respondeu aí? Letra A, será que é N? A razão é N? Letra B, deve ser B, né? R de razão, é isso? Bora lá? Dole 1, dole 2, essa é na velocidade da luz, tá muito fácil essa. Então vamos lá, quem respondeu a letra? Isso mesmo, gente, quem respondeu a letra C acertou, porque a nossa razão é representada pela letra Q na PG. Q de quociente. Quociente vem de divisão. E como que a gente encontra uma razão em uma progressão geométrica? Nós encontramos dividindo quem? Dois termos a partir do segundo. Se eu pego o segundo termo, eu vou dividir pelo primeiro. Beleza, olha aqui, ó. Assim a gente encontra uma razão de uma progressão geométrica. Certinho, certinho? Bora lá então, pergunta número 2 na telinha. Isso mesmo, olha aqui, letra Q, ali está a nossa razão no termo geral de uma PG. Isso mesmo, razão Q. Pergunta número 2. Na progressão geométrica 2, 8, 32, pontinho, pontinho, a razão Q é. Eu dei até um spoiler ali na primeira questão, né? Como se encontra uma razão? Isso mesmo, pensando. Como se encontra uma razão em uma progressão geométrica. Bora lá, então. A nossa resposta aqui é a letra... Quem marcou a letra D, galera, acertou. Porque em toda progressão geométrica, a gente encontra a razão dividindo dois termos a partir do segundo. Então, vamos pegar isso mesmo, ó. Vamos pegar o segundo e dividir pelo primeiro. É assim que a gente encontra a razão. Então, se eu pegar aqui, a razão é representada pela letra Q, eu vou pegar o segundo e dividir pelo primeiro. Quem é o segundo? 8, destaquei ali. E o primeiro é 2. 8 dividido para 2 é... É 4, isso mesmo. Certinho, certinho. Então, vamos para a nossa questão número 3. Na telinha, a equação que representa o termo geral da PG é... Gente, lá no começo do nosso quiz, eu acho que já tinha essa fórmula aí na nossa tela. Então, quem prestou atenção na pergunta número 1 já vai responder, com certeza, a número 3. Gente, qual é o termo geral da PG? Pensa, bora lá.
Essa é na velocidade da luz, porque tá fácil, gente. Beleza? Bora lá então. Quem respondeu a letra B? B de beleza. Acertou. A n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Essa é a nossa fórmula do termo geral de uma progressão geométrica. Ok, tem mais. Pergunta número 4 na telinha. Na PG alternante, a razão é... Letra A razão Q é negativa? Letra B, a razão Q é positiva? Letra C, a razão Q é igual a 1 ou termos igual a 0? E letra D, não existe nenhuma razão. Na PG alternante, a razão é... Só lembrando que uma PG alternante é quando a gente tem aqueles termos, gente, ó, um positivo, outro negativo. Aí vai se alternando. Ora ele é negativo, aí ora ele é positivo. Vai alternando, trocando os sinais. Isso é uma PG alternante. A PG é negativa, positiva, não existe razão, ou a razão é igual a 1? Pensa, letra A, B, C ou D. Isso mesmo. Quem marcou a letra A? Acertou. A de... Ai, que questão fácil, né, gente? Toda vez que a PG for alternante, a razão vai ser o quê? O número negativo. Certinho. Temos mais uma pergunta. Então, na telinha, pergunta número 5. O oitavo termo da sequência é... E tá aqui. Aqui a gente tem uma sequência onde os termos, um é positivo, aí o segundo é negativo. E o terceiro é positivo. Olha só, tá alternando um positivo, negativo, positivo. Então eu tenho quase certeza ali que o próximo termo ali será um número negativo. Tá alternando ali os sinais, positivo, negativo, positivo de novo, então o próximo é negativo. E eu quero saber qual é o oitavo termo dessa sequência. Oitavo termo da sequência. Tempo na telinha para vocês. Daí, gente, pode pegar um papel, um lápis. Aí você pode, se você quiser sentar em dupla, também pode, porque aqui, olha, nessa questão você vai usar o termo geral. O termo geral de uma PG. Então, vou te dar mais 30 segundos. Isso mesmo, mais 30 segundos. Trinta é muito. Já foi. Pressão não, né? Pressão não. O tempo é curto, então bora lá, gente. Quem respondeu a letra... Vamos ver quem acertou. Letra C, gente, menos 128. Então, vamos provar que é menos 128? Nós temos a fórmula do termo geral, que é AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Nós queremos o oitavo termo, então o nosso N é igual a 8, beleza? Certinho. Então, se é o oitavo, então nós queremos o A8. Quem é o primeiro? É 1. Quanto que vale a razão? É só dividir. Menos 2 dividido por 1. Então, a gente tem a nossa razão. Menos 2 dividido por 1 vai dar menos 2, certo? Então, basta a gente substituir nosso Q por menos 2. Nosso Q, a nossa razão, é menos 2. Em cima, o expoente fica N menos 1. Nosso N é 8. 8 menos 1. Aqui, 8 menos 1. Então, o oitavo termo é igual a 1 vezes menos 2 elevado à sétima potência. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, isso aqui vai sumir
E nós vamos ficar somente com menos 2 elevado à sétima potência, que vai dar menos 128. Certo? Certinho, então, pronto. Então, gente, com isso aqui, a gente finaliza o nosso quiz. Espero que vocês tenham gostado e tenham acertado bastante perguntas aí. Certinho, certinho? Então, bora lá para... Agora, nós vamos para o nosso próximo tópico dentro da nossa aula, que é a soma dos termos de uma progressão geométrica. Gente, assim como para cá, assim como na PA, a PG também tem a soma dos termos. Se a gente quiser somar todos os termos de uma progressão geométrica, é possível? Sim. E aí a gente vai ver soma da PG finita e infinita. Mas isso a gente vai ver no decorrer da aula. Então, bora para a telinha? Bora lá? Isso mesmo, olha. Quando temos uma progressão finita, pequena, é fácil fazer essa soma. Mas quando a PG tem muitos termos, é preciso a gente recorrer a uma fórmula. Então, a gente também tem uma fórmula para a soma dos termos de uma progressão geométrica. N primeiros termos, né? Vamos somar 8 termos? Ou não? Ah, vamos somar 10? Vamos somar 20? Então, a gente pode fazer isso. Beleza? Se a gente soma todos os termos, a gente tem uma fórmula da soma. E qual é essa fórmula da soma? É só olhar para a nossa telinha e anotar. Anota que isso é importante. Vai ser usado? Sim, vai ser usado nos nossos exercícios, nos nossos exemplos agora. Antes de fazer nossos exercícios, a gente vai fazer exemplos e vai aplicar essa fórmula da soma dos termos de uma PG. E ali temos todos os elementos que compõem essa fórmula. Esse SN quer dizer o quê? A soma dos termos. Se eu quero somar 10, então nós vamos representar por S10. Beleza? O A1 a gente já conhece, que é o primeiro termo, o N é a quantidade de termos e o Q a gente já viu, que é razão. Então, tudo a gente conhece. Então, basta a gente jogar na fórmula e já era, é só praticar. Então, gente, olha só, com essa fórmula, vamos resolver alguns exemplos? Então, bora praticar? Olha só, anima aí, galera, porque chegou a hora de você, de nós. Vamos praticar? Então, na telinha, primeiro exemplo. Se somarmos os 7 primeiros termos da PG, 5, 10, 20, tananã, tananã, qual será o valor obtido? Então, bora lá. A nossa fórmula da soma, nós vamos aplicar ela agora. Eu quero somar os 7 primeiros termos da PG. É soma? Falou em soma, gente? Então, vamos utilizar a nossa fórmula da soma. Sn é igual a 1 vezes. Vezes quem? Isso mesmo. A razão, que é Q, elevado a N menos 1. Gente, presta atenção que esse menos 1, ele não é expoente, tá? É só o N que é expoente do Q. Embaixo, nós vamos repetir Q menos 1. Essa é a nossa fórmula da soma. Agora vamos substituir tudo que a gente quer. Eu quero somar quantos termos? 7. Isso mesmo. Então eu vou colocar S7, somando 7 termos. Quem eu preciso? Preciso do primeiro. Quem é o primeiro? 5. Vezes a razão. A razão é basta dividir aqui, ó, o segundo pelo primeiro. Eu já sei, 10 dividido por 2. Opa, já falei a resposta. 10 dividido por 5. Isso aqui dá 2, a nossa razão. Então, dentro do parênteses, eu ficar 2 elevado a 7, nosso N, menos 1. Logo, a gente tem aqui a soma dos 7 termos é 5 vezes 2 elevado a 7, a sétima potência dá 128. E esse resultado eu diminuo de 1. Para cá, eu tenho S7 igual a 5 vezes 127. Logo, eu sei que essa multiplicação aqui vai dar 5 vezes 7, 35. Vai 3, 5 vezes 2,
10, 13, vai 1. 5 vezes 1, 5, com mais 1, 6. Pronto, está aqui a soma dos 7 primeiros termos. Já foi, já nosso exemplo. A gente aplicou bonitinho aqui, olha, a fórmula da soma. Então, somando 7 números de uma PG de razão 2, nós temos 635. Exemplo número 2. Está aqui a fórmula, já não precisava colocar, né? Mas eu coloquei, ficou legal aqui a nossa resolução passo a passo. No exemplo número 2, nós vamos também somar os 10 primeiros termos da sequência. Já tem a fórmula? Já tem. Então, vamos economizar aqui tempo. Então, nós vamos somar 10 termos, então S10. Primeiro termo, 2 vezes. A razão é 2, porque, olha, 2 vezes 2 já dá o próximo termo. 2 elevado, quantos termos tem? 10. 10 menos 1 da nossa fórmula. E Q menos 1? 2 menos 1. A razão é 2, 2 menos 1. Então, a soma dos 10 termos é igual. 2 vezes 2 elevado a 10, se eu multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes ele mesmo, vai dar 1024. Menos 1. Dividido por 2 menos 1 dá 1. Então, 1024 menos 1, dentro do parênteses ali, eliminando o parênteses, vai ficar 2 vezes 1023. Multiplicando aqui, a soma dos termos é 2 vezes 1023, nós vamos ter 2046. Pronto, gente, acabou também, já foi exemplo número 2. E vamos para mais um exemplo. Exemplo número 3. Bora lá, gente? Um tipo de bactéria divide-se em 2 a cada hora. Após 10 horas, qual será o número de bactérias? Gente, nessa questão aqui é muito importante a gente perceber o seguinte, que uma se divide em 2. A partir de quanto? A partir de quê? A partir de 1 hora. Então, quer dizer que a cada hora uma se divide em 2. Vou colocar aqui os espaços para ver como que a gente vai representar essa sequência. Ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por que que eu coloquei 11 aqui? Porque no primeiro momento a gente tem uma bactéria e aqui ainda não se passou nem 1 hora. A partir de 1 hora, ela se divide em 2, beleza? Então, aqui a gente tem um problema bem típico de uma questão de PG, que a gente não conta ali, a gente tem que contar. Para a gente saber na 10ª hora, eu tenho que calcular o décimo termo? Não, o 11º termo. Então, eu não preciso da fórmula do termo geral. Eu só preciso calcular, não preciso da fórmula da soma, gente. Eu só preciso da fórmula do termo geral. Tá? A1 vezes Q elevado a N menos 1. Exemplo 3. A11 é igual ao primeiro termo, a nossa razão aqui é 2, a quantidade de termos é 11 menos 1. 11 menos 1 ficou 2 elevado a 10. Logo, a gente sabe que na 10ª hora, que é o nosso A11, é 2 elevado a 10, e 2 elevado a 10 é 1024. 1024 é a quantidade de bactérias após 10 horas. E é somente isso, a gente nem precisa aqui utilizar a fórmula da soma, 1024. Pronto, respondida aí a nossa questão. Número 3 já foi. Beleza? Então, a gente viu aqui, ó, exemplos de soma de uma PG finita.
mas a gente também tem a soma dos termos de uma PG infinita. Vamos ver como se comporta? Vamos lá rapidinho na telinha. A soma dos termos de uma PG infinita. Gente, somar algo que é infinito é estranho, não é? Isso mesmo. Mas na PG, quando a gente fala em somar termos de uma PG infinita, nós estamos falando de um valor convergente. Por isso, nós conseguimos aplicar uma fórmula específica. Então, nós temos uma fórmula para representar uma PG infinita. E está aqui ela, ó. Isso mesmo. Vamos aplicar ela? Está aqui o que vale, o que significa cada um dos termos dessa PG, dessa fórmula, e aí a gente vai aplicá-los agora. Lembrando que a razão ela tem que ser maior que 0 e menor que 1. Beleza? Então vamos lá. Determine a soma dos elementos da PG. Tá ali a gente tem a soma de uma progressão geométrica de razão 5 e a gente vai aplicar a fórmula da soma da PG infinita, porque aqui, ó, gente, não tem fim, tá? E aí é só substituir o A1 dividido por quem? Dividido por 1 menos Q. A razão é 5 dividido por 25 vai dar a razão 1/5. Então, a gente temos que resolver aqui no denominador, deu 4/5, então vou dividir 25 por 4/5. Inverte tudo ali, 4/5 vira 5/4 e a gente tem a soma igual a 31,25. Beleza? Certinho? Temos mais exemplos? Então, bora praticar agora. Olha só, gente, eu estou percebendo aqui que aqui é uma progressão geométrica. Exemplo número 2. Por quê? Porque do primeiro para o segundo termo, esse termo foi multiplicado por 2/3. Consegue visualizar que o primeiro termo foi multiplicado por 2/3? 5 vezes 2 deu 10. 6 vezes 3 deu 18. Então, a nossa razão é 2/3. Borracha, 2/3. Então, eu vou colocar a nossa razão 2/3 aqui, porque se é uma PG infinita, a soma dos termos é o A1 dividido por 1 menos Q. Então, a soma desses termos é igual. Quem é o primeiro termo? 5/6. Eu vou dividir por quem? Por 2/3. 1 menos 2/3. 1 menos 2/3. Então, a gente tem 5/6 em cima. Se eu multiplicar aqui, resolvendo esse denominador, aqui no denominador a gente tem 3 vezes 1, 3, 3 menos 2 dá 1, 1/3. Isso mesmo. Repete a primeira de cima, divisão de fração, e multiplica pelo inverso da segunda. 1/3 fica 3 sobre 1. Logo, a gente tem uma multiplicação de fração que vai dar 15/6. Beleza? Só aplicou a fórmula da soma da PG finita e a soma deu letra B, 15/6. Certinho, gente? Beleza? Foi tranquilo? Lembrando, gente, ó, lembrando que você deve aprender, memorizar essa fórmula da soma da PG infinita. Você vai dividir quem? Você vai dividir o primeiro termo e o denominador, quem que fica? 1 menos Q. Vai dividir o primeiro termo, no caso aqui foi 5/6. Está aqui 5/6. Vai dividir P por quanto? Pela razão, pela diferença entre 1 menos a razão. Então, está aqui 1 menos 2/3, que foi nossa razão. Como que a gente encontrou a razão aqui? A gente dividiu aqui 2 termos. Como que eu encontrei 2/3? Vamos fazer aqui do lado? Olha, a gente tem tempo, então vou fazer aqui a razão. 10 sobre 18 dividido por quanto? 5 sobre 6. E aí, dividindo aqui, eu vou repetir a primeira. Vamos simplificar 10 vezes 18? 10 vezes 18 dá 5 nonos. 5 nonos. Repete a primeira.
e inverte a segunda. Se é 5 sobre 6, fica 6 sobre 5. 6 vezes 5 dá 30. 9 vezes 5, 45. Simplificando tudo por quanto, gente? Por 6. 5 vai dar 6 e 9. Simplificando ainda por quanto? Por 2, que vai dar, por 3, que vai dar 2 em cima e 3 embaixo. Então tá aqui, ó, a razão 2/3. Certinho? Só para mostrar para vocês aí que a nossa razão aqui realmente é 2/3. Certinho, certinho? Então a gente encerra a nossa aula, a gente vai ficando por aqui e, claro, a gente não pode encerrar a nossa aula sem falar do nosso Brincando com os Números. Na telinha, bora lá, o que temos para hoje? Nós temos uma charada matemática. Como é possível ir de 98 para 72 usando apenas uma letra? Beleza, beleza. Então, pensa, gente, pensa, como que eu posso ir de 98 para 72? Utilizando, como? Usando apenas uma letra. Pensa, e a gente dá a resposta na próxima aula. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê. Até mais, gente!